Estamos em volta com Finanças em Pauta. Recebi várias solicitações para tratarmos de um tema, equivalência patrimonial. Especificamente da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, número 18, que trata das coligadas e controladas. Quando a gente fala em avaliação de investimentos não circulantes, eu posso avaliá-lo pelo método de custo ou da equivalência patrimonial. Pelo método de custo é quando eu considero o registro pelo valor original. Se eu investir R$100 mil em uma empresa e esse investimento ele for avaliado pelo método de custo, eu, independentemente da empresa ter lucro ou prejuízo à investida, não terá reflexo nenhum no meu investimento. Mas no método de equivalência patrimonial, significa o seguinte, que eu faço um investimento inicial de R$100 mil na empresa, com um determinado percentual de participação. Se esse investimento for avaliado pelo método da equivalência, todo reflexo no patrimônio líquido da investida deverá ser considerado no meu investimento. Vamos deixar isso mais claro. Primeiro, quando é que eu posso usar o método de equivalência patrimonial? Aí surge o conceito de coligada e controlada. A equivalência patrimonial é aplicável aos investimentos em sociedades coligadas e controladas. Aí você me pergunta, mas o que é uma coligada? Hoje o que determina se o investimento é em coligada ou não, se uma participação societária é coligada, é uma palavrinha-chave: influência significativa. Todo investimento em uma investida no qual a investidora tiver influência significativa, sem controlar, é coligada. E o que seria essa influência significativa? Pode ser a investidora ter representante no conselho de administração ou na diretoria, ela ter operações materiais, ter intercâmbio de diretores e gerentes, ela fornecer alguma informação técnica essencial. Tudo isso é influência significativa. Além do mais, se eu tiver uma participação societária de 20% ou mais em outra organização, sem controlá-la, também é influência significativa, consequentemente esse investimento é em coligada. E como é que nós fazemos esses registros? Falando agora do aspecto contábil do lançamento. Observe, vamos supor que eu tenho uma determinada investida, cujo patrimônio líquido é de R$1 milhão. E eu adquiri 30% dessa participação. O valor patrimonial dessa participação, R$300 mil. Eu paguei R$300 mil pelo investimento. No final do exercício, essa investida, cujo patrimônio líquido era de R$1 milhão, passou para R$1,2 milhão. Qual influência terá no meu investimento? Observe, se o investimento é avaliado pela equivalência patrimonial, esses 200 mil de aumento no patrimônio líquido dela, eu tenho a participação de 30%. Então, o meu investimento, ele passará a ser agora de 360 mil. Entenderam? E como a gente lançaria esses 60 mil? Como um ganho por equivalência patrimonial. Uma conta de resultado, de receita. E se ao invés de lucro ela tivesse tido um prejuízo, da mesma forma que eu acrescento o valor do meu investimento, se a investida tiver um lucro, se ela tiver um prejuízo, eu vou ter uma perda por equivalência patrimonial na mesma proporção do percentual que eu tiver investido. Mas, Lieda, pode acontecer de uma empresa ter um patrimônio líquido de R$1 milhão, eu querer adquirir 30% de participação nessa empresa, mas eu pagar acima de 300 mil, paguei 450 mil. Esses 150 mil de diferença entre o valor patrimonial e o que efetivamente eu paguei. Ela tinha 1 milhão, o patrimonial seria eu pagar 30% de 1 milhão, 300 mil. Eu paguei 450. O que
gera essa diferença de 150? Pode ser duas coisas. Aí entram dois conceitos. Primeiro, pode ser que, por exemplo, ela tenha um imóvel que estava subavaliado lá na contabilidade. A gente não pode mais fazer a reavaliação. Então, vamos supor que ela tinha um imóvel que era de R$700 mil na contabilidade e que no mercado já valia 800. Então, o valor do patrimônio dela, na realidade, não era 1 milhão, era 1.100.000, estava subavaliado em 100. Quando eu comprei os 30%, eu teria 300 de valor patrimonial e 30 mil dessa mais-valia, o valor que eu pago acima do valor patrimonial em função do valor justo. O valor justo do investimento dela lá, ela tinha um patrimônio de 1.100.000. Eu comprei 30%, então eu teria 330 mil. Mas você pagou 400 e esses 70. Olha, eu olhei o valor patrimonial, fiz a mais-valia, achei o valor justo do investimento. Paguei 70 mil acima. O que é esse 70 mil? É o que a gente chama em contabilidade de goodwill, ou ágio por expectativa de rentabilidade futura. Eu paguei mais porque eu espero ganhar futuramente com esse investimento. Então, 300 mil da participação era valor patrimonial da minha participação. Vimos que 30 mil reais era da mais-valia. Como é que eu calculei a mais-valia? Eu vi o valor do contábil dos bens que ela possuía, qual o valor de mercado desses bens líquidos, que era o valor justo. Encontramos uma diferença de 100 mil. Como eu tenho 30%, eu tive um ágio por mais-valia de 30 mil reais. Mas eu paguei 400. Essa diferença que eu paguei acima do valor justo do investimento, que era 330 mil, isso aí é o que a gente chama de goodwill. Ou seja, ágio por expectativa de rentabilidade futura. Aí você poderia me dizer, sim, mas às vezes esse patrimônio líquido de 1 milhão, cujo valor patrimonial dos 30% era 300 mil, ao invés de você pagar 300 mil, você achou uma oportunidade de mercado e só pagou 200. E agora? É deságio? Ágio por mais-valia não é, porque eu não paguei acima do valor patrimonial, pelo valor justo. Goodwill também não é, porque não foi ágio por expectativa futura. Esses 100 mil que eu paguei a menos, o que que representa? Representa o que a gente chama de ganho por compra vantajosa. Quando é que eu tenho um ganho por compra vantajosa? Quando eu adquiro uma participação do investimento e pago menos do que ela está na contabilidade da investida, em relação ao meu percentual de participação. Então, observe que nesse Finanças em Pauta de hoje, vocês viram alguns conceitos. Primeiro, de sociedade coligada, que é aquela na qual o investidor tem a influência significativa, sem controlá-la. Vimos o conceito de equivalência patrimonial, que é o método de avaliação de investimentos pelo qual, após você contabilizar o valor inicial da sua aquisição, toda alteração que tiver no patrimônio líquido, inclusive nos resultados abrangentes da coligada ou controlada, terão um reflexo no seu investimento. Vimos também o que é mais-valia, ágio por mais-valia, é quando eu tenho bens subavaliados e eu tenho uma mais-valia no mercado, e o ágio por expectativa de rentabilidade futura, que é quando eu pago acima do valor justo. Então, espero que vocês tenham gostado desses insights e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais finançasempauta.com.br. Até a próxima!